Boa noite, irmã. Só vou esperar um pouquinho o povo entrar e já chamo a senhora. Boa noite, Maria. Boa noite, Isabela. Boa noite, Adriele. Vou dar um minutinho. A nossa convidada já mandou a solicitação. Só para vocês convidarem todo mundo aí, porque a live de hoje tá bem animada. Boa noite, irmã Terezinha. Boa noite, Claudino. Cris. Boa noite, Clara. Boa noite, Samara. Vocês me ouvem bem? Boa noite, Marciele. Boa noite, Adriele. Vou chamar a nossa convidada e a missão de vocês hoje é convidar o máximo de pessoas possíveis. Convidem aí aquela sua amiga que tem medo da vocação religiosa, mas não fala nada que é para isso não. Chama ela para assistir essa live hoje, como quem não quer nada. Clica no aviãozinho e chama todo mundo. Estou aguardando aqui a nossa convidada de hoje. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite, irmã Ana Clara. Tem mais uma irmã que eu não conheço. A irmã Isabela. Tudo bem, irmã? Bem-vinda às nossas lives vocacionais. Obrigada. Então, gente, a irmã Ana Clara e a irmã Isabela são da congregação de Nossa Senhora de Belém, uma congregação que é a nossa congregação irmã, mesmo pai fundador, Dom Jaime. E eu vou deixar elas bem à vontade para elas se apresentarem melhor para vocês. Fica à vontade, irmã. Muito obrigada, irmã. É um prazer estar aqui hoje, para nós duas. Eu sou a irmã Ana Clara de Santa Maria. Eu sou religiosa na congregação de Nossa Senhora de Belém já há 10 anos. Eu completei agora em abril. E eu sou professa perpétua. Eu sou a irmã Isabela, do Menino Jesus, sou noviça aqui da congregação de Nossa Senhora de Belém e tenho 3 anos de vida consagrada, né? Cada dia Deus vai confirmando mais. E para nós é uma alegria muito grande poder estar partilhando com vocês nessa semana da vida consagrada um pouco mais da nossa vida, né? Desse chamado que Deus faz para a gente, né, de viver esse batismo de um modo radical. E a gente gostaria de começar, então, a partilhar um pouco com vocês cantando uma música da Olivia Ferreira chamada Sacrifício, que vai contar um pouquinho do que a gente vai contar aqui hoje. Fica à vontade. Teus trajetos eu quero percorrer. Teu caminho, Jesus, é o meu guiar. Muitas marcas eu quero me marcar. Sofrer a dor pra ver. Quero obedecer tua voz, sacrificar-me por amar. Eu quero te dar, Jesus, vida se restaurar. Eu quero ir além do véu, romper o impossível. Me ajude a caminhar. Quem escolhe o teu caminho, flores não vai encontrar, nem coroa de espinhos, nem motivo
irmã, e a gente tentou hoje partilhar um pouquinho sobre o Evangelho do dia, porque tem tudo a ver com vocação, né? É lindo, belíssimo. Então, a irmã Isabela vai ler para a gente. Está lá em Mateus, os versículos 23 a 30 do capítulo 19. Jesus disse então aos seus discípulos: Em verdade vos declaro, é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Eu vos repito, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. A estas palavras, seus discípulos pasmados perguntaram: Quem poderá então salvar-se? Jesus olhou para eles e disse: Aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Pedro, então, tomando a palavra, disse: Eis que deixamos tudo para te seguir. Que haverá então para nós? Respondeu Jesus: Em verdade vos declaro, no dia da renovação do mundo, quando o Filho do Homem estiver sentado no trono da glória, vós que me haveis seguido, estareis sentado em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que por minha causa deixar irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, filhos, terra ou casa, receberá o cêntuplo e possuirá a vida eterna. Então, que lindo, né? Essas palavras de Jesus sobre a dúvida de Simão, né? O que a gente vai ganhar se a gente deixou tudo, né? E a gente vai ganhar tudo, na verdade. Então, a gente percebe na nossa vida, né, no nosso testemunho, que tudo que a gente deixou, a gente, na verdade, colocou nas mãos de Deus e Ele vem cuidando da nossa vida, Ele cuida da nossa família, Ele cuida da nossa vocação, de tudo. E outra coisa que eu acho interessante é que Ele nos dá tantas coisas, além das que a gente já tinha, né? Por exemplo, a gente acha que vai deixar a nossa família. No meu caso, eu acho que, pelo menos eu tenho para mim, não sei você, mas eu passei a amar a minha família de uma outra maneira, muito mais profunda do que eu amava antes, né? E além disso, eu ganhei uma nova família, uma família enorme, né? As pessoas muitas vezes não entendem isso, mas eu ganhei uma nova família que está integrada com a minha família, né? É muito bonito isso. Eu acho que a gente podia falar um pouquinho da nossa vocação agora, né? Pois é. Eu vou falar um pouquinho de mim, então depois a irmã Isabela fala. Queria que vocês falassem Sim. um pouquinho de como foi o chamado de vocês e aí, num certo ponto, de como que a congregação entrou na vida de vocês. Como que a luz de Sim. Belém entrou na vida de vocês. Sim, verdade. Então, no meu caso, eu já conhecia religiosas desde pequena, eu sempre fui de família católica, sempre participando da igreja. Mas na minha adolescência, eu conheci as Irmãs de Belém através da minha mãe, porque a minha mãe, ela trabalhava na catequese na minha cidade, eu morava em Natal, eu de Curitiba, mas eu cresci em Natal, e conheceu as Irmãs de Belém através da catequese. As irmãs coordenavam a catequese lá. E aí a minha mãe um dia me perguntou, eu acho que eu tinha uns 16 anos, eu não sei ao certo, se eu não queria fazer encontro vocacional nas Irmãs de Belém. Falou assim, você namora, né? Você também pode conhecer outra vocação. Aí eu, tá bom, fui. Aí eu comecei a fazer encontros vocacionais com as Irmãs de Belém. Isso durou um bom tempo, né? Alguns anos. Mas eu fiz uma caminhada nesse sentido. E nesse tempo, várias coisas aconteceram, né? Eu estava no ensino médio, eu estava estudando para o vestibular. Em 2008, eu conheci a congregação, né? Eu vim aqui para os 50 anos da congregação, né? Foi maravilhoso. E nessa ocasião, nessa missa, eu conheci nossa madre fundadora, Madre Maria Helena Cavalcante. Nós chamamos carinhosamente de mãezinha. Foi ali que eu conheci a mãezinha. Então, e eu vim e conheci mais a casa, as irmãs, eu não conhecia, né? E ao mesmo tempo continuei fazendo os encontros vocacionais. Só que ao mesmo tempo eu tinha certo receio de me entregar para Deus. Eu acho que eu sempre tive certeza de que eu tinha vocação. No fundo, eu tinha certeza disso. Só que eu não queria, né?
Porque todo mundo já sabe. Por quê? Né? A gente vai ter que deixar algumas coisas, a gente acha que vai ser muito difícil e tudo, né? Então, eu tinha os meus projetos para minha vida. E eu fui percebendo, né, que eu fui olhando, e depois, né? Eu vou fazer vestibular, vou fazer uma faculdade, eu tinha boas opções para fazer. E eu fiquei pensando, e depois, o que que eu vou fazer? Inclusive, essa passagem do jovem rico que vem antes da que a gente leu hoje, né? Fala, é um jovem que ele já tinha uma vida boa, ele vivia para Deus, ele seguia os mandamentos, mas ele sentia no seu interior um chamado a algo mais, ele queria entregar tudo, né? Então Jesus fala, bem, se você quer ser perfeito, se você já cumpre os mandamentos, mas quer ser perfeito, então vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, né, e terás um tesouro nos céus. Ele não teve coragem, mas eu senti isso, né? Esse desejo de dar tudo para Deus. Eu percebia que na vida religiosa eu ia poder me entregar totalmente, meu tempo integral para Deus, a minha vida toda. E se eu me dedicasse às minhas coisas, eu não ia ser plenamente realizada. Então, essa passagem sempre me chamou muita atenção na minha vocação, né? Então, eu conheci as irmãs, vim algumas vezes ao Rio, fiquei alguns dias com as irmãs, com Lembrar que você é de morar em Natal, né? eu falei. E então eu vinha, passava, mas fazia os encontros lá. Passei para a universidade, comecei a cursar engenharia, mas em determinado momento, em 2010, eu percebi que eu não podia mais adiar, que eu tinha que dar meu sim a Deus. Então eu decidi pedir para entrar na congregação. E aí já estou há 10 anos. Eu entrei dia 11 de abril de 2010, que era... Eu entrei às 3 horas da tarde no Domingo da Misericórdia. Tem muita misericórdia de Deus. E você? Bom, minha vocação, eu acho que, eu não sei, mas muitas vocações, eu acho que as meninas que decidem entrar para a vida religiosa nunca pensaram em fazer essa decisão, né? Porque a gente é muito incentivada a casar e tudo mais, não é uma vocação tão conhecida como, né, no mundo. A sociedade E, ao contrário, né? exatamente, prega tudo menos, né, o essencial para Deus. E eu também nunca me imaginava como religiosa, embora eu conhecesse aqui as irmãs de Belém desde os meus 13 aninhos de idade, porque eu tinha uma amiga que entrou para a congregação, e eu e meu irmão éramos muito amigos das irmãs, só que nunca passou pela minha cabeça isso. Isso só veio ocorrer quando eu comecei a me engajar mais na igreja e quando eu fui fazer uma missão missionária com as irmãs de Belém, lá em Araçuaí, Minas Gerais, em 2016. Eu fui fazer missão, nunca tinha feito missão nenhuma, nem aqui na cidade, mas fomos para o interior, né, um lugar escasso de muitas coisas básicas, inclusive de sacerdotes, né, de padres. E a gente foi em lugares onde ocorriam missas uma vez por ano, 2 vezes por ano, e as pessoas eram muito sedentas. E lá eu vi um povo com muita sede de Deus. E lá eu pude servir, né, como eu pude, né, cantando com as irmãs e tudo mais. E eu descobri uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, que era servir a Deus totalmente. Eu passei quase um mês nessa missão e eu senti uma alegria muito grande de poder levar a palavra de Deus para as pessoas que tanto necessitavam. E ali eu senti esse chamado. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu não queria aceitar que era isso, embora no meu coração, né, eu trazia aquela certeza, né, mas não consegui aceitar. E um fato muito interessante também que aconteceu nessa missão, que foi, assim, foi parte para eu decidir, né, a minha vocação, foi uma aventura que nós tivemos lá em Araçuaí, que eu nadei num rio, que a gente fazia um passeio lá, eu quase morri afogada no rio. E eu achei que eu fosse morrer no rio. E eu fiquei pensando, Senhor, se eu morresse, eu realmente achei que eu fosse morrer. E eu fiquei pensando, se eu morresse agora, o que eu tinha feito da minha vida? Não tinha dado meu sim, não estava preparado para morrer naquele momento. Então, isso pesou muito na minha cabeça. Foi uma graça de Deus muito grande aquilo ter acontecido. E quando Deus não te pega por bem, Ele te pega, né, de qualquer jeito. Ele quer pegar você, fisgar. E ali eu fui fisgada por Deus, naquela aventura missionária. Se afogou. Aí eu cheguei,
Deus tirou esse peixe da água. Foi, Foi mesmo. foi literalmente. Foi muito interessante essa experiência. E quando eu voltei, né, passou alguns meses, mas eu decidi que era isso mesmo que eu queria fazer. Quando eu conheci a mãezinha, a nossa madre fundadora, é aí mesmo que eu tive certeza. E, embora a nossa congregação, o carisma dela seja a evangelização da infância e juventude, principalmente no meio estudantil elitizado, ou seja, nas escolas públicas, né, onde a maioria das irmãs são professoras, eu não me via como professora e eu me formei em produção fonográfica, onde a gente trabalha com áudio no meio da gravação, seja em gravação de dublagem, sonoplastia ou de música. Então eu achava que a minha profissão, a minha formação não tinha nada a ver com as irmãs. Eu ficava pensando, Senhor, será que é aqui mesmo que o Senhor quer me plantar, que eu devo florescer? Mas eu descobri uma coisa, que cada um tem o seu lugar na comunidade. E essa diversidade de dons que faz a diferença, que faz essa união, né? E é importante lembrar também que a nossa congregação, embora ela seja de maioria professoras, também não é uma regra da congregação. Temos irmãs com outras profissões também, na área da saúde, na área da... Tem a irmã que é assistente social, a maioria da área da saúde também. Agora eu não consigo engenheira, tudo isso. Mas é interessante porque eu, no meu caso, eu comecei a fazer a universidade, mas eu parei, né, tranquei para entrar para a congregação. Só que eu também não me via como professora, eu nunca tinha pensado em ser professora. E então, quando eu entrei, a mãezinha me perguntou se eu não queria fazer uma faculdade, assim, ou de matemática, ou de física, ou de química, porque a mãezinha sabia que eu gostava disso. Então, eu decidi fazer uma faculdade de matemática. Então, eu fiz vestibular e tudo, e cursei licenciatura em matemática. E hoje em dia, aí depois eu fiz concurso, em 2015 eu fiz concurso para Petrópolis. E hoje em dia eu sou professora no município de Petrópolis. E eu descobri que eu adoro ser professora. E é uma boa professora de matemática. É muito bom, eu gosto muito, eu nunca tinha pensado. É muito divertido. É sofrido, mas é divertido. Então, são coisas. É uma das coisas assim que a gente vai descobrindo, né, na vida religiosa, coisas que Deus tinha, a gente tinha semente, Deus tinha plantado na gente, mas a gente só vai florescer ali na nossa vocação. Eu jamais ia saber certas coisas, certos dons, né? Porque a partir do momento que a gente começa a sonhar o sonho de Deus, a gente começa a ter gosto por ele, né? Porque a gente vivia numa realidade longe da vontade de Deus. Então a gente acaba falando assim, não, isso não é para mim. Tanto a vida religiosa quanto também outras coisas que Deus sonhava pra gente, né? Então quando a gente se encontra na vida religiosa e depois vai se encontrando em outros dons dentro da vida religiosa, a gente vai se abrindo para um novo, se florescendo de uma maneira que a gente depois até se assusta. Senhor, nunca me imaginei assim, nunca me imaginei Verdade. tão bom, porque eu não tinha descoberto isso antes. Sim, verdade. E é esse pensamento que nossa mãezinha tem, que eu gosto muito, né? Que a irmã Isabela já falou. Devo florescer onde Deus me plantou. E a gente vai se enxertando cada vez mais no carisma. O carisma já existia, a congregação já existia. A gente vai se enxertar ali e a gente vai dando os frutos que Deus quer, né? Se a gente for fiel, se a gente for aberto à graça de Deus. Muito bonito isso. No meu caso, os meus pais aceitaram bem. No começo eles devem ter ficado um pouco assustados, mas depois eles compreenderam tudo. Depois eles disseram que já sempre tinham percebido que eu tinha vocação à vida religiosa, de alguma maneira, não sei como. Os seus pais se opuseram? Que te mandou fazer o vocacional, eu acho que ela desconfiava, né? A minha mãe, ela nunca desconfiou, ela foi uma surpresa bem grande para todo mundo. Mas ela aceitou, porque os meus pais são de igreja, são de caminhada. Foi difícil, mas no fim ela teve que aceitar. E hoje ela me apoia muito. É interessante, né? Eles vão se apaixonando também. A gente recebeu uma pergunta de uma menina que perguntou como é ser, dar aula sendo freira. Responde aí pra gente, irmã. Então, no nosso caso, desde a fundação da congregação, desde que nossa mãezinha imaginou, idealizou a congregação, nós vamos às escolas públicas, nós fazemos concurso, e nós trabalhamos sem o hábito. A gente chama de leiga, né? A gente vai de leiga. Parece ainda que é uma freira, mas dá pra ver. Eles veem que a gente é diferente, né?
Mas então, para não ficar de maneira pejorativa, ou ficar deixando as pessoas Uma imposição. como se fosse uma imposição, a gente vai sem o hábito desde o início da congregação, que é uma coisa bem pioneira de Nossa Mãezinha, né? Naquela época isso não era comum. As irmãs irem trabalhar fora, né, ganhar seu salário, tudo. Então essas coisas foram bem pioneiras. E a gente vai, hoje em dia na minha escola, os alunos da escola já sabem quem eu sou. Eu já tenho a fama ali. Mas no começo eles perguntavam: a senhora é evangélica? A senhora é de alguma religião? Sempre pensam isso. A gente vai de saia, blusa até aqui. Aí é bem interessante. E é bonito isso, né? Porque a gente são instrumentos de Deus. Eu vou lá para dar aula de matemática, eu não sou professora de religião, agora tenho a formação, mas eu dou aula de matemática e muitas vezes meus alunos param a aula para perguntar sobre a minha vida religiosa, muitas vezes eles nem são religiosos ou são evangélicos, mas me perguntam sobre a vocação, me perguntam sobre dúvidas que eles têm sobre a Igreja Católica. A gente vai dando, às vezes, uma catequese ali, é muito interessante. Se alguém atrapalha, eles falam: peraí, que a professora está falando. Eu dou aula para adolescentes, né? Então é bem interessante. É muito, muito bom, né? É uma missão que a gente tem. De fato, adentrar o carisma das senhoras, né? Sim. Dentro do carisma das Uma senhoras. presença. Aí eu queria que as senhoras explicassem um pouco, de fato, esse carisma, né? Como que é estar dentro da escola pública, nesse meio laicizado, ainda mais na sociedade de hoje, com toda essa coisa de ideologia, essa crise de fé, porque nós sempre tivemos tudo isso, né? Desde que o mundo é mundo, porém, hoje em dia está tudo mais banalizado, né? Sim. Então, queria que as senhoras nos dissessem um pouco, né? Como que é hoje em dia, para as senhoras, o carisma de vocês no meio disso tudo. E como a irmã também adiantou um pouquinho, né? As irmãs que não têm essa vocação pedagógica, como elas exercem isso além da catequese, porque as senhoras também têm uma missão enorme na catequese. Quando todo mundo fala, irmã de Belém, a gente fala, minha professora de catequese. Sim, é muito relacionado, né? Então, o carisma, ele tem essa formulação, né? Prolongar o mistério da encarnação no meio estudantil laicizado. Por quê? Porque a gente contempla justamente essa alegria de Jesus ter se encarnado. Esse é o nosso mistério que a gente contempla. Então, a gente tenta viver essa alegria de Belém, essa alegria do Natal, né? E o principal, quando a gente está numa escola, eu sinto muito, é o nosso testemunho. A gente não precisa, às vezes, falar, né? Como eu falei, as pessoas já olham para a gente, já veem que a gente é diferente. E é bonito essa ideia de Nossa Mãezinha, de, como o Papa Francisco fala, né? Essa igreja em saída. Então, a gente vai ao encontro, porque o que fez a Nossa Mãezinha perceber essa necessidade foi que a Mãezinha já era religiosa nas dominicanas, e então a Mãezinha, por 10 anos, né? Tinha 10 anos, começou a fazer um projeto, assim, começou a dar aula de religião em escolas públicas, em 3 escolas públicas. E ali a Mãezinha viu a realidade de uma escola pública, muito diferente de uma escola religiosa, em que as crianças, os adolescentes tinham contato com a religião. Na escola pública, não. Como você falou, muitas ideias que já não são de agora, já são antigas. Muitas ideias que já estavam entrando, né, contra a religião, afastando de Deus. E foi ali que a nossa mãezinha percebeu essa necessidade. Então a mãezinha respirou essa realidade e deu inspiração de Deus, ao mesmo tempo. Numa conversa com o Dom Jaime, né, a mãezinha foi chamada para fundar a congregação. Então é uma coisa muito pioneira, realmente. E a gente percebe principalmente o nosso testemunho ali, mas também a gente vai falar, como eu disse, às vezes eu estou dando aula de matemática e eu falo também. Outra coisa, além dos alunos, a gente ali na escola, a gente tem acesso a outras pessoas. Por exemplo, os professores. Os professores também precisam ser evangelizados. Os pais dos alunos, a gente tem acesso. Então, se a gente for olhar a gama, né, de pessoas que a gente atinge com o nosso trabalho, é uma sementinha. Claro que não é uma grande coisa, o que eu faço, o que não faz. Mas a gente está plantando ali as nossas sementes, né? Muitas vezes a gente vê florescer, né? E a gente faz algumas coisas diferentes. Por exemplo, as irmãs gostam de celebrar o alto de Natal nas escolas, quando é possível.
né, quando não há oposição das direções e tudo. A gente faz passeios, organiza passeios. Ou a gente vai a algum lugar diferente, ou a gente também traz os alunos aqui para nossa casa. Eles gostam de vir, eles passam um dia, tem alguma formação, lancham, cantam, eles gostam, né? Então a gente faz várias coisas diferentes, assim. Além disso, o nosso testemunho de ser uma boa professora ali, de dar o nosso melhor. Isso já é um grande testemunho, né? A gente vê as irmãs que trabalham muitas vezes em escolas de crianças mais pobres, conseguem doações para essas crianças, dão a alegria dos brinquedos. É tão bonito. Tem várias sementes que a gente vai plantando no nosso caminho de professores. E no caso das outras profissões, é exatamente como a irmã Ana Clara falou, é fazer nascer na gruta dos corações essa alegria do Natal. Então, você, uma irmã de Belém, aonde quer que eu esteja, ou trabalhando no hospital, ou trabalhando no estúdio, eu vou levar ali a alegria do Verbo encarnado, a alegria de Jesus. Você é esse exemplo, né? É a diferença. As pessoas percebem quando você é alguém diferente, quando você está ali fazendo algo realmente bom, sendo um bom profissional naquilo que se faz, e as pessoas percebem. O que mais dá essa visibilidade ao testemunho. Por amor, né? É uma missão que a gente tem, diferente dos nossos colegas que muitas vezes vão trabalhar numa escola e saem reclamando, né, ou em outro tipo de trabalho, porque estão ali para ganhar dinheiro simplesmente, né? A gente vai ali em outro sentido. Né? É bonito isso. É bonito que a nossa profissão não é ser religiosa, né? A nossa profissão não é ser engenheira, nem ser professora. Isso é consequência. Né? A nossa profissão é vida religiosa. Então, a nossa vocação vem acima de tudo, né? Nosso chamado. E como a senhora falou, né? A gente também tem esse envolvimento com a catequese. Nós somos missionárias catequistas. Primeiramente nas escolas, mas também a gente atende vários outros meios. A catequese é um deles, né? Então, a mãezinha é uma grande catequista, é a nossa catequista, e a gente leva esse carisma também na catequese. A gente tem catequese aqui em casa, a gente trabalha nas paróquias, a gente dá cursos de catequese nas paróquias, ou as paróquias vêm aqui. Agora não por causa do coronavírus, né? Mas, em geral, nos finais de semana a gente tem retiros aqui em casa. É muito comum pra gente isso. As pessoas gostam muito do ambiente. Então é muito, muito bom isso, né? A gente também trabalha com a catequese, essa evangelização. E para isso a gente tem a formação, né? Porque a congregação tem essas 3 pilastras. Essa vida de oração, porque a mãezinha fala, né, citando São Tomás de Aquino, que a gente precisa se embebedar como se fosse uma esponja, né? Se embebedar de Deus para poder transbordar. Então não é porque a gente trabalha fora que a gente vai deixar a oração de lado, não. Ela é primordial na nossa vida. Para a gente poder contemplar Deus e quando a gente for para a rua trabalhar, a gente poder dar a Deus. Senão eu vou me dar. Ninguém quer irmã Ana Clara. As pessoas têm sede de Deus, né? Então a gente tem a oração como uma coisa primordial para a gente. A gente também tem o estudo profissional, para nós sermos boas professoras, profissionais no geral, mas também a gente faz Mater Ecclesi, na escola Mater Ecclesi. Nós damos aulas também nas escolas de Mater Ecclesi Luz e Vida, e aqui o núcleo de Jacarepaguá do Loreto, coordenado pelas irmãs também. As irmãs dão aula em vários nos cursos, né, de psicopedagogia religiosa. E a gente tem também o apostolado, que é essa saída, né? Como a mãezinha fala, primeiro o testemunho, depois vem a palavra, né? Mas o nosso testemunho de vida, essas missões. Exatamente, completando, né? Como a nossa madre também falava, se eu não santificar a mim mesmo, como que eu vou santificar e rezar pela santificação dos sacerdotes, né? Se eu não cuidar da minha vida espiritual, como que eu vou dar de mim para o outro? Do Cristo que vive em mim para o outro. Então, não adianta eu querer abraçar o mundo para ajudar a todos se eu não cuido de mim primeiro. Sim. Porque a nossa vocação, ela é pra gente primeiro, né? Para a gente se santificar, e aí que a gente pode ajudar a ser instrumento de Deus para santificar os outros. A gente pode cantar mais uma música? Pode. A gente gosta muito de cantar. Essa música é letra e música de nossa mãezinha.
É muito linda. Hoje o sol nasceu para me aquecer. Se ele a sua tarefa não cumprir, todas as estrelas poderão até descer. Nada adiantará se ele fugir. Se não der hoje o passo que era de esperar, ninguém mais suprirá o que não fiz. Na estrada cada um tem seu próprio andar. Uma frase a mais que tudo diz. Se o grão eu quiser guardá-lo só pra mim, em vez de oferecê-lo de presente, o céu bem poderá chover, chuva sem fim. Nada valerá sem a semente. Essa música é muito bela e fala muito disso, né? Deus não precisaria de nós, mas Ele quer contar conosco, Ele nos chama. O que seria de tantas pessoas que eu planto a minha sementinha ali se eu não tivesse dito sim? É pequeno, mas é o que Deus pede de mim, né? Então, Exatamente. Deus tem uma missão para cada um de nós. Eu gosto muito da passagem dos 5 pães e dos 2 peixes, que Jesus ele utiliza dos 5 pães e dos 2 peixes de um garotinho. Então Felipe fala, mas o que é isso para tanta gente? E eu uso isso para minha vocação. O que sou eu para tanta gente, Jesus? E aí ele utiliza da gente, faz tanta coisa, ele faz uma obra tão imensa com a nossa semente que é o mínimo, como a senhora falou. E muito bela a música da Vossa Madre. É uma Sim. oração muito profunda, como diria Santo Agostinho, quem canta reza 2 vezes, com uma letra bonita dessa, a gente reza até mais profundamente. Sim. É verdade. Eu tenho também esse sentimento, mas a Isabela deve ter também. A gente se sente tão pequena, tão fraca, né? O que eu posso fazer? Às vezes a gente pode até pensar em desanimar, porque a gente é tão pequena, mas Deus quer contar com essa nossa pequenez. É ali que Ele vai fazer a sua obra. É lindo isso. Mesmo. E as senhoras têm a graça de ter a madre fundadora das senhoras vivas, né? E aí, Sim. queria que as senhoras partilhassem um pouco, né, dessa experiência do carisma e de beber diretamente da fonte, né? Que é uma graça excepcional. Até há um ano atrás nós tínhamos também a nossa madre fundadora viva, e aí Sim. nós partilhamos esses anos todos de beber diretamente da fonte, e vocês ainda bebem diretamente da fonte da madre fundadora de vocês viva. Então, queria que vocês partilhassem um pouco do carisma de Belém, bebido diretamente da fonte. Olha, para a gente é uma responsabilidade muito grande, né? A gente ter essa oportunidade, né? É muito forte para a gente. E a gente vê nossa mãezinha uma pessoa santa, uma pessoa que realmente Deus agiu, né? Ele age. O Espírito Santo inspirou esse carisma, né? E a gente está ali pertinho de nossa mãezinha. E é tão bonito que nossa mãezinha conhece a cada uma, né? Nós não somos um número, nós não somos. Eu sou a irmã Ana Clara, a mãezinha conhece, a irmã Isabela. A mãezinha conhece cada uma profundamente. A mãezinha vê o que cada uma pode alcançar. E tirar o melhor, né, das possíveis.
A missão da mãezinha, sobretudo nesse finalzinho de vida, né? A mãezinha já está bem idosa, mas a missão da mãezinha é realmente formar suas filhas, né? A mãezinha já teve época que a mãezinha deu muita palestra, né? Saía muito, mas agora é hora dela formar suas filhas para poder, né, gerar o futuro da congregação. E como ela falou, a mãezinha tira o melhor que tem na gente, que a gente mesmo não sabia, né? Muitas vezes a gente descobre coisas, como a gente falou, porque nossa mãezinha percebeu que a gente era boa para aquilo, coisas que a gente nem sabia, né? Então a mãezinha nos forma, é uma grande bênção poder conviver com nossa mãezinha. E a gente fica pensando como vai ser no futuro, quando nos perguntarem, né? Como foi viver com a sua mãe fundadora, né? É uma grande responsabilidade. Então a gente tem que realmente ter esse coração aberto para poder aproveitar ao máximo, né? Poder se enxertar ao máximo no carisma da congregação. Fato. Agora uma pergunta rapidinha que cada uma vai responder. Do fundo do coração. Para a senhora, irmã Ana Clara, para a senhora, irmã Isabela, o que é ser irmã de Belém? Nossa! Você primeiro. O que é aquele irmã de Belém? Eu não sei, quer dizer, na verdade, você me pegou de surpresa, mas é fazer aquilo que Deus sonhou para mim. É ser feliz, é se enxertar num carisma e desse carisma ser melhor, né? Buscar a santidade. E é uma honra ser uma irmã de Belém, porque é um carisma muito lindo, onde a gente leva essa responsabilidade de levar alegria para as pessoas, o anúncio do Evangelho, porque tem muita gente que acha que conhece Deus, mas não conhece. E faz perguntas para a gente que são, para a gente, óbvias, mas são perguntas bobas, sabe? E a gente vê ali a necessidade de Deus, né? Em tantos meios, não só nas escolas, mas em todos os meios que as pessoas precisam. E a gente ali, essa presença de Deus que evangeliza e que leva essa alegria. Então, para mim, ser uma irmã de Belém é isso, é você levar a alegria do ressuscitado. Para mim, eu vejo que é uma grande graça, é um dom, uma coisa que eu não mereço de jeito nenhum, né? Poder participar de algo muito maior do que eu, fazer parte dessa obra que é muito maior do que eu. E é algo que me faz crescer, né? É algo que me faz servir a igreja da maneira como Deus me pediu. É tão interessante pensar, né, que Deus sempre, no pensamento de Deus, eu sempre fui uma irmã de Belém, né? E eu não sabia. Então, a minha vida, na verdade, foi sempre uma formação para esse momento de ser uma irmã de Belém. E quando eu morrer, se Deus quiser, isso vai ser a plenitude, né? É o que a gente quer. A plenitude do que Deus sonhou pra gente. Então, é uma grande responsabilidade também. Porque as pessoas olham pra gente e elas não veem a irmã Ana Clara. Ninguém pensa nisso, é uma irmã de Belém, Exatamente. né? Então, isso é muito bonito. Fato. E nós estávamos partilhando aqui, nossa equipe, e também muitas pessoas nos questionaram por que vocês não fazem a semana toda da vida consagrada só com suas irmãs, né, e tudo mais. E aí a gente chegou à conclusão, né, que seria muito egoísmo, né, porque a igreja é tão rica, né, e a gente usou também como meditação para essa semana São Paulo, né, na primeira carta aos Coríntios, a diversidade de dons, mas um só é o Espírito, porque aqui a gente não está pegando, pescando vocações apenas para a nossa congregação. Aqui a gente está lançando a rede para a igreja, né? Então, Sim. aqui a gente vê que a irmandade entre as congregações, o jardim florido de Cristo tem local para todas. Então, no jardim da igreja, aonde tem lugar para as irmãs de Belém, tem lugar para as irmãs do Bom Conselho, tem lugar para todas as irmãs que vão falar aqui essa semana. Então, é bonito ver a diversidade de dons que a igreja nos oferece, que o Espírito Santo sopra em cada uma de nós. E o Papa Francisco sempre nos recorda sobre a alegria do chamado à vida consagrada.
E desde que eu era vocacionada, eu sempre tive a alegria em mim de ver quando as irmãs de outras congregações se encontravam. Principalmente as da nossa congregação, quando se encontram, é uma festa, uma amizade tão bonita. Então, quando brota dentro do coração essa alegria do chamado, é uma coisa que a gente vê realmente. A minha resposta está sendo fecunda, não é, irmã? Essa palavra eu gosto muito, fecundidade, né? O Papa Francisco falou há muito tempo atrás, no começo do seu pontificado, sobre isso, essa falta de fecundidade que há muitas vezes entre os religiosos, né? E a gente é chamada a ser mãe. Meus alunos me perguntam muito sobre isso, mas a senhora não queria ser mãe? Eles me perguntam várias coisas. Mas eu digo, eu sou mãe, né? Eu sou mãe espiritual de vocês. A gente é chamada a ser fecunda, sim. Né? Nós somos mulheres, nós somos chamadas a ser mães, sim. É muito bonito isso. E o que a senhora falou dessa diversidade é lindo. E é bonito perceber que Deus chama a gente para a vida religiosa, mas Ele, para cada uma e cada um, Ele tem uma congregação específica, né? A qual Ele chama. É muito interessante isso. Ele nos chama para uma congregação específica. É bonito. Né? Faz parte da nossa vocação isso. E ele não deixa ninguém de lado. O amor dele é tão grande, tão excepcional, que ele não deixa ninguém de lado. O jardim dele é um campo tão florido que ele tem espaço para todos e ele alcança a todos que necessitam de ajuda através de cada congregação. Então, Sim. não sobrecarrega ninguém e auxilia a todos que necessitam. É verdade, ele é muito criativo, né? Deus é muito criativo. E eu, como a nossa mãezinha fala, né, que teve uma respiração da realidade, toda congregação tem isso, né? Respira essa realidade, algo que esteja necessitando ali que a igreja haja, naquele momento, naquela determinada situação, e Deus suscita vocações para aquele chamado ali. É bonito. Bonito. E existem congregações que são daquele tempo, e existem congregações que são chamadas para toda uma vida, né? São coisas Sim. que passarão. Por exemplo, Sim. o chamado das senhoras, a educação, a catequese, a gente vê que é para toda uma vida, é uma realidade sempre antiga e sempre nova. O nosso chamado pelos sacerdotes é uma realidade sempre antiga e sempre nova. Então a gente vê como Deus cuida, os carinhos de Deus por nós. Sim. E agora, irmã, para essas meninas que estão aqui nos ouvindo, se alguém quiser ser irmã de Belém, como que elas fazem? Não tem como passar o númerozinho aqui embaixo, então eu pedi para a senhora falar mais informações, se as senhoras têm vocacional, se é no Rio, se tem em outros lugares, porque aqui tem gente de todo o Brasil escutando a gente. Bem, nós temos 9 casas pelo Brasil. Então, cada casa tem o seu vocacional, né? A gente tem uma casa em Natal, que foi onde eu conheci, também em Caicó, lá no Rio Grande do Norte, nessas duas. Nós temos também em Samambaia, no Distrito Federal. Nós temos em Goiás, Anápolis. Nós temos em Lagoa Santa, Minas Gerais. E nós temos 4 aqui no Rio. Então, dependendo do lugar, a moça entra em contato com essa casa. Nesse caso aqui, né, nós estamos em Jacarepaguá. Então, a responsável é a irmã Salete. Né? Agora, eu não sei o número dela de cor. Mas a gente está fazendo um trabalho vocacional agora, depois dessa pandemia, por WhatsApp, onde a gente envia vídeos toda semana para as meninas, e quem quiser participar, a gente bota lá no grupo também. Temos um Instagram, lá da Casa de Natal, acho que engloba todas aqui, que fala sobre catequese, também sobre vocação, para quem se interessar, mas a gente pode deixar um número e um Instagram que... Irmã de Belém Natal, né, eu acho. Depois a gente pode fazer, depois que a gente publicar o vídeo, as senhoras comentam no vídeo do IGTV. Sim. Sim. É fácil. E é interessante isso, né? Pensar. Às vezes é só para conhecer, não precisa. Tem gente que acha que vai entrar em contato com as feiras e vai ter que entrar para ser obrigada. Tem gente que descobriu o seu chamado para a vida religiosa, para a vida matrimonial, fazendo um encontro vocacional aqui. Na verdade, o encontro vocacional é para a gente se conhecer, a mãezinha gosta muito disso, né?
a gente se conhecer, a gente conhece o nosso temperamento, a gente conhece a nossa história, medita melhor sobre cada tipo de vida, cada tipo de estado na igreja. E aí sim a gente pode perceber o que Deus está querendo de cada um de nós. Então não precisa ter medo de fazer encontro vocacional ou de falar com freiras. A gente não pode, A gente. gente não pode. É verdade. Ai, irmã, muito bom conversar com vocês. As senhoras querem cantar mais uma música pra gente? Sim, por favor. Qual vai ser agora, André? Vem, vem, ou... Manda pra porta-voz, depois a gente canta A bem. gente encerra com Vem, vem, pode ser. Insistem em perseguir meus desejos, insistem só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só, e deixa Deus ser Deus ver melhor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixa aqui meu querer. Por isso deixa aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde aprovera. Pra o meu querer ouvir o que Deus quer. Pra favela solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. Guia-me, Senhor, pra onde aprovera. E ao meu querer ouvir o que Deus quer. Pra cabelo solto pelo mar. Vou pra onde o vento do Senhor levar. A senhora tem um vídeo vocacional das senhoras na página do Instagram. E aí eu achei bonito que uma das senhoras falava bem assim: se você ver a estrela de Belém, não deixe essa luz passar, vem para Belém. Eu achei, eu achei muito bonito, um slogan maravilhoso vocacional. Então é um ótimo convite para as meninas. Sim. Já tem alguns minutos, as senhoras fiquem à vontade para partilhar. Você sabe o slogan na íntegra? O slogan. Você sabe? Por que a gente falou aquele dia? Se você, cara jovem, Vislumbrar vislumbrar a estrela de Belém, não feche os olhos à luz. Vem para Belém! E com isso a gente tem a nossa música também que a gente chama Vem, vem para Belém, que também é de nossa mãezinha. Sempre esse olhar para Belém, né, que a gente conserva aqui na nossa casa. É bonito isso na congregação, que o nosso carisma tem a ver com o mistério da encarnação, né, o mistério de contemplar a encarnação e levar essa alegria. A gente tem o lema, eis que vos anuncio uma grande alegria, de Lucas 2:10. Então esse é o lema da congregação e a gente sempre contempla, o ano inteiro a gente contempla o Natal. É muito bom. Então o Natal pra gente é a nossa maior festa, é a festa que a gente vive com mais alegria, né? E as irmãs das outras casas vêm aqui pro Rio comemorar com a gente o Natal. A casa fica cheia, fica uma grande alegria, como a senhora falou também, né? Essa alegria de encontrar as irmãs, que é a nossa família religiosa. Então a gente tem esse momento de grande alegria com a nossa mãezinha. Então a gente celebra o Natal o ano inteiro. As nossas orações têm a ver com o Natal, esse mistério da encarnação, essa alegria do Salvador ter nascido entre nós. Nessa bondade de Deus para nós. Então a gente quer cantar agora esse hino da congregação, que tem tudo a ver com o Natal. Chama-se Vem, Vem. E é o nossa mãezinha também. nosso hino, assim, música principal nossa que... Vem, 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 vem para Belém. A estrela está brilhando e o menino está chamando.
está chamando. Já vou, no caminho é sol. Quando o sol raiar, eu espero lá chegar. Vale a pena essa viagem, todo risco e perigo, com um pouco de coragem, acharás o teu abrigo. Vem, 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 vem para Belém. A estrela está brilhando e o menino está chamando. Já vou, no caminho é sol. Quando o sol raiar, eu espero lá chegar. Não desistas no caminho, se pisares no espinho, e cuidado com a lama, não apagues a tua chama. Vem, 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 vem para Belém. A estrela está brilhando e o menino está chamando. Já vou, no caminho é sol. Quando o sol raiar, eu espero lá chegar. Vem, 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 vem. Muito linda a música, né? É o nosso caminho. A gente quer chegar na estrela, né? Como os ex-magos. A nossa estrela. A gente tem que estar sempre olhando para a estrela. O que faz a gente poder perseguir no nosso caminho, perseverar, continuar, é não ficar olhando para a gente mesmo, mas como a nossa mãezinha fala, olhar para a estrela, para a nossa vocação, para o nosso ideal, para Jesus. Então, é isso, a gente tem que dar o nosso sim diário, né? O sim que eu dei naquele dia foi um simples sim, mas ele tem que ser... É um eterno apaixonar-se por Jesus, né? Se a gente se apaixona por ele todos os dias da nossa vida, né, o que será de nós? E a gente tem que estar sempre na vida religiosa, né, minha irmã? Aberta para a graça de Deus, para saber qual a vontade dele para cada uma de nós, nossa docilidade, né, para saber onde eu posso melhorar, onde eu posso agir. Então, sem isso, a gente não consegue continuar na nossa vida religiosa, né? Até que para quem está discernindo a vocação, tem que ter muito claro isso no coração, que Deus quer para mim, né? Como a senhora falou, né? Esses diversos carismas que a igreja tem, essa riqueza, né? E tantas oportunidades que as jovens não sabem, né? Então, é a nossa missão também, levar o carisma das senhoras e a gente nosso para poder dar essa oportunidade para as jovens. E é como nossa mãezinha fala, né? Vale a pena correr o risco de Deus. Então, o risco que a gente corre quando aceita a vontade de Deus e tem coragem de seguir o que Ele quer pra gente, vale muito a pena. A gente sabe que a gente não pode ser plenamente feliz sem dizer o sim a nosso Deus, o que Ele quer de nós. Ele espera de cada uma de nós alguma coisa, né? Acho que ele espera de nós, acho que tudo, né, irmã? É verdade, irmã. Queria muito agradecer a presença das senhoras hoje. Foi uma partilha muito agradável, foi muito animada. Agradecer os momentos musicais. As convidadas amaram as músicas, tinham algumas que elas nem conheciam aqui. Então, esse momento de aprendizado, de conhecer coisas novas, tanto o carisma das senhoras quanto as músicas. Quero muito agradecer, deixar o convite para algumas outras lives que nós possamos fazer de formação. As senhoras vão ser sempre bem recebidas aqui na nossa página, tanto na congregação.
que Nossa Senhora de Belém vos abençoe e que essa live de hoje seja uma porta aberta para as vocações na vossa congregação, né? Porque nós queremos nesse mês, nessa semana, né, de oração para vocação à vida religiosa, nesse mês vocacional, fazer isso, né? Abrir as portas do coração do jovem, para que eles possam estar atentos ao chamado de Deus. Porque hoje em dia é muito fácil você ouvir a voz do mundo, ouvir todas as gritarias, mas a brisa que vem no silêncio, é difícil de escutar, né, irmã? É verdade, irmã. O mundo chama para muitas outras coisas, né? E às vezes são coisas até boas. E nossa mãezinha tem um pensamento que sempre me chamou muita atenção, né? Ser livre é ser capaz de fazer uma opção entre coisas boas. A nossa liberdade não tem a ver com coisa boa e coisa ruim, não. O que é mal a gente não pode, realmente. Não convém pra gente, para qualquer cristão. Mas ele nos oferece coisas boas, né? O mundo nos oferece coisas que até seriam boas, mas não são o que Deus pensou para cada uma de nós. Então, para a gente é uma grande alegria poder ter estado com a senhora hoje, com todos vocês. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. A gente reza muito pelas senhoras, por todos que nos acompanharam hoje. A gente fica em troca de orações, né? Rezando por essa semana também, que seja muito abençoada, que Deus possa realmente tocar os corações e que quem se sente chamado tenha coragem de dizer sim a Deus. Tá certo, irmã. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos nós, todos que estão nos assistindo. Daqui a um minutinho a live vai fechar. Se as senhoras quiserem finalizar com uma música até a live fechar, fiquem à vontade também. Música, né? Assim, DGMB? Vamos desperta, mãezinha. Vai desperta, né? A gente vai cantar mais uma música da mãezinha. Daqui a um minuto. Essa aqui. Sim. Desperta bem fundo em minha alma um hino de doce emoção. Na noite serena e calma nasceu a celeste maçã. Mas nada nessa terra, nem perto e nem além, maiores belezas em céu do que Belém. A estrela pra lá me conduz, bem perto de meu salvador.